em meio a uma crise com os Estados Unidos, qual é a solução desse homem, desse gênio da diplomacia? Partir para a ofensa contra o homem mais poderoso da diplomacia americana. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Aliás, o Flávio falou sobre isso ontem na ótima entrevista que ele deu na Itatiaia. Tem como botar um trechinho aí pra gente, por favor, Gabriel? Que essa entrevista foi legal. Exatamente. Nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas. A gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxem as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. É verdade. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo primeiro para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma... Isso é muito verdade. Há um choque no governo americano sobre a defesa do governo brasileiro às facções criminosas. As pessoas já sentam e falam assim: pô, esse cara é bandido. Ajuda uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo o contrário, para defender bandido, para defender terrorista, né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump tá vendo com quem ele tá tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo. É o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pense no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. E é isso que o Flávio está dizendo, porque o que a imprensa deveria fazer é responsabilizar quem os americanos estão responsabilizando. Ora, qual é a pergunta que os jornalistas fazem? Ninguém perguntou ao Lula se ele está preocupado? Se há uma investigação sobre práticas brasileiras, de quem é a responsabilidade? Ninguém vai perguntar ao Alexandre de Moraes, ninguém vai perguntar ao Lula. Quem expôs o Brasil a esse processo da secessão foi a política desse governo. Censura, inclusive com decretos do próprio Lula, que aumentaram a censura recentemente, falamos aqui no programa. Corrupção generalizada. Ora, o filho do presidente enfiado num escândalo de corrupção gigantesco do INSS. Ou a gente esqueceu da mesada do careca do INSS, ao Lulinha, que está desaparecido. As distorções conduzidas por Lula e pelo Haddad, com as tarifas do Taxad, que agora resolveu taxar data center. O descontrole ambiental, porque agora não tem mais, né? Cadê o Caetano Veloso? Cadê o Wagner Moura? Ninguém, todo mundo, Luana Piovani, sei lá, essas porra todas, esqueceram da Amazônia? Agora a Amazônia está queimando em paz. Então, vai dizer que foi 70 países. Tá lá a lista de por que o Brasil se ferrou. A culpa é do Flávio. Pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, você é muito burro. E é claro que o governo americano não consegue ver o Brasil como um país amigável. E é impossível ter negociação assim. Ah, Paulo, você está dizendo que o governo americano não vê o Brasil como amigável? Ora, o chefe da diplomacia americana, número 1, que tem enorme confiança do presidente Trump, é o secretário Marco Rubio. Marco Rubio, por um acaso, estava hoje em uma audiência no Congresso americano falando sobre os países não amigáveis, e ele incluiu o Brasil. Bota a fala do Marco Rubio aí pra gente rapidinho, Gabriel. Hemisphere, a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst. Prestem atenção. Ele fala de Cuba,
Nicarágua, Cuba e Venezuela, onde eles têm desafios, e aí vai para o Brasil. With some challenges, and of course Brazil, although they're in the Claro, e é claro, o Brasil, aí ele fala, embora eles estejam em meio de um ciclo eleitoral, ou seja, mas de repente lá o Flávio vai ganhar. Of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the E a president's Colômbia também, que também o El Tigre vai botar o candidato do Petro para fora. problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Então o que ele está falando? Que Colômbia e Brasil já hoje em dia que há um problema com Nicarágua, Cuba e Venezuela que eles já estão resolvendo. Então Cuba eles também estão resolvendo. Teremos Nicarágua, a Colômbia, está claro que a direita vai ganhar a eleição na Colômbia, pelo menos ao que tudo indica. E no Brasil será o meu amigo Flávio. E o que o Rubio está dizendo é: o nosso continente inteiro será aliado e caminhará na mesma direção. A esquerda está implodindo na América do Sul. Se vocês viram o resultado na eleição na Colômbia, e é muito importante, tá? Eu não vou conseguir falar de Colômbia hoje, mas eu só quero que vocês peguem as pesquisas, peçam ao Grok, ao ChatGPT, sei lá, a inteligência artificial que vocês preferirem. O ChatGPT tá muito ruim, mas peçam ao Grok. Perguntem para eles o que diziam as enquestas, as pesquisas na Colômbia e o que aconteceu, qual foi o resultado final. A terceira via supervalorizada acabou com 6%. O candidato da direita, da verdadeira direita, que eles chamam de extrema direita, né? O El Tigre, terminou com uma votação quase 10 pontos acima do que ele teria, e o candidato do Petro terminou com 3 pontos abaixo do candidato da esquerda. Então, as pesquisas, de novo, subvalorizaram a direita e supervalorizaram a esquerda e a terceira via. E esse é o fato. O fato é que a esquerda está demolida na América Latina. Em o quê? 1 ano e meio de governo Trump? 1 ano e meio de gestão do Marco Rubio, que hoje é extremamente cotado para ser o sucessor do Trump? Para desespero do Lula, Marco Rubio tem enorme possibilidade de ser o sucessor do Trump. Se não for o Rubio, tá tudo certo, é o J.D. Vance, a gente encontrou com ele também, é ótimo. Sabe qual é o problema do Lula com o Rubio? É que o Rubio sabe quem é o Lula, e o Lula sabe que ele sabe. O Rubio sabe o que a esquerda faz com a América Latina porque ele é de uma família cubana. E é por isso que o Lula está aí hoje xingando o secretário de Estado americano. Xingando. Lula está no meio de uma crise xingando o secretário de Estado americano. Bota o vídeo aí, por favor, do Lula falando do Marco Rubio hoje. Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é Os vídeos não começam do início. o tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina. Departamento dos Estados. Ele falou isso mesmo? Não. Que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti... Puta merda, cara, esse cara é presidente do Brasil, velho. Olha o nível, olha a vergonha. O chefe do Departamento dos Estados. Porra, eu não posso ver essas coisas no ar, cara. Mas o que diz o chefe do Departamento dos Estados? América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos. Inimigo mortal de Cuba, ele é cubano. E que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Lula xingou o Flávio, pediu a cabeça do Flávio e agora resolve partir para ofensa contra o homem-chefe da diplomacia americana. E é por isso que a gente está na merda diplomática que a gente está. Em meio a uma crise com os Estados Unidos, qual é a solução desse homem, desse gênio da diplomacia? Partir para a ofensa contra o homem mais poderoso da diplomacia americana. É meio que a antidiplomacia, né? É óbvio.
Duas coisas são óbvias. Primeiro, é óbvio que isso vai dar errado. É óbvio que isso é contraproducente. Paulo, teremos tarifas contra o Brasil? Eu falo, olha, até outubro eu continuo dizendo que temos 99% de chance de não termos tarifa contra o Brasil e vocês me cobrem. Podem me cobrar. Estou dizendo 99% de chance porque o Trump pode decidir da cabeça dele. Eu acho que não. Temos 99% de chance de até outubro não termos nenhuma tarifa contra o Brasil. E depois de outubro? Ora, se o Flávio ganhar, a chance de termos tarifa com o Brasil, de não termos tarifa com o Brasil, é de 100%. Não haverá tarifa contra o Brasil. E se o Lula ganhar, eu diria que a chance é de 99% de termos tarifa contra o Brasil. Eu falei isso para a repórter do Valor Econômico, ela, mas Paulo, isso não pode ser visto como interferência na eleição brasileira? Eu respondi assim, só por um mongoloide. Porque é óbvio que os Estados Unidos vão ajustar a sua política externa de acordo com quem lidera os determinados países. A política externa para o governo Flávio é uma, para o governo Lula é outra. Para o governo Flávio é um governo que quer investimento americano, quer acordo comercial, o governo Lula quer que os Estados Unidos se explodam, quer entregar o Brasil para a China. Ora, o Brasil tem que ter os Estados Unidos tem que ter a mesma política externa nos dois casos? É evidente que não. Se você acha que ajustar a sua própria política externa é interferência eleitoral, você é um mongoloide. Mas o que eu posso dizer é que no meio dessa crise, o Lula xinga Flávio, pede a morte do Flávio, o Lula xinga o Rubio, eu volto a dizer, Lula está descontrolado. Agora sim, som na caixa, Gabriel. Agora, é óbvio que tarifa, e o que foi o que nós dissemos lá, que tarifa não é solução para lado nenhum. Nós já nos colocamos como tarifa antes. Se você assiste o Paulo Figueiredo Show, sabe que as tarifas foram decisão do Trump e que nós nos colocamos contra as tarifas e tentamos reduzir as tarifas. E permanecemos na mesma posição, contra a tarifa. Nesse momento ela é ruim para o americano, o Trump sabe disso, não vai virar tarifa inclusive por interesse do Trump. Ela é inflação para o consumidor americano, é barreira para o exportador brasileiro, ninguém vai ganhar com isso. A solução está onde? Está na negociação, não está em xingar o Marco Rubio. Negociação o Flávio vai ganhar e a equipe dele, durante a transição, vai começar a trabalhar num acordo. Com técnica, com proposta concreta, com respeito mútuo, com gente que entende como os Estados Unidos funciona e gente que entende como o Brasil funciona. E é aí que tá o problema do Lula, que perdeu a credibilidade junto às autoridades americanas. Ora, fica defendendo bandido, fica xingando o Marco Rubio, fica xingando o Trump, óbvio que não tem credibilidade. Mas não só isso, pegou o Brasil no azul, tá entregando terra arrasada, são contas públicas devastadas, os juros em níveis criminosos, as famílias com um endividamento gigantesco, maior déficit público da história, maior dívida pública da história. E aí não tem como uma pessoa dessa sentar na mesa de negociação para resolver o problema com ninguém. Agora, é claro que eu não vou esperar, que era o certo, que os políticos tivessem responsabilidade com esse momento, que as autoridades tivessem responsabilidade, ou até que a imprensa tivesse responsabilidade. Eu acho que o que deveria fazer o jornalismo é explicar ao público o que está acontecendo, a real dimensão das coisas, em vez de ficar causando pânico para dar dividendo político ao Lula. Porque quando você coloca o que eu coloquei aqui, não tem tarifa, não virão tarifas até outubro, o que aconteceu foi uma investigação burocrática e o Lula é o grande responsável por tudo que aconteceu em relação ao Brasil, e isso está inserido dentro de um contexto que afeta mais de 70 países. Pronto, faltava a imprensa contar essa história para você. Mas é para isso que existe o Paulo Figueiredo Show, para destruir a narrativa da mídia militante. E é por isso que eles não querem que eu fale, é por isso que eles me censuram, me tiram do ar, tentam me empurrar para debaixo do tapete, me chama de blogueiro, tenta me desqualificar. Aliás, tem gente que tenta me desqualificar também dentro da mídia independente, mas aí é por inveja. É outra história. A maioria mesmo da mídia tradicional é porque eu destruo a narrativa deles. E eu tô aqui para isso, eu repito. Eu não sou assessor de imprensa de traficante. Porque sim,
hoje a mídia está desesperada para parar o Flávio Bolsonaro e fez a maior campanha que eu já fiz de assessoria de imprensa defendendo bandido. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.